daqui a pouco vou apresentar para vocês porque Olá a todos, mais uma vez estamos de volta aqui ao Blitz Cultural, esse programa de entretenimento, de cultura e de arte que é feito com muito carinho para vocês. Toda semana um convidado novo, um convidado especial. Essa semana em especial, e semana passada e mais algumas outras que vão surgir aqui, é uma parceria entre o Blitz Cultural, o VRT Channel e a Feira do Livro de Lisboa, através da Rede Sem Fronteiras, essa parceria magnífica que vem de anos com a Rede Sem Fronteiras, que tem divulgado, pulverizado esses artistas literários mundo afora. E não será diferente com o programa de hoje. Vocês sabem que toda vez que a gente tem essa parceria com a Rede Sem Fronteiras, a gente traz aqui escritores magníficos, do mais alto calibre que vocês possam imaginar aqui do Brasil ou da língua lusófona espalhada mundo afora. Quero dizer a vocês que nosso programa está no ar toda segunda-feira às 21h30, diretamente na VRT Channel. É só acessar o site www.vrtchannel.tv.br e, após isso, nosso programa estará disponível no site Mundo GTV. Acesse o site lá, mundogtv.com.br. Todas as entrevistas que já passaram aqui pelo Blitz Cultural, como essa e das próximas que virão, estarão disponíveis lá para vocês curtirem, compartilharem e tudo mais. Agradecer a vocês esse sucesso que o Blitz Cultural e a VRT Channel têm feito, através do compartilhamento, das visualizações. Batemos 38 milhões no último mês e isso é louvável e tenho muito a agradecer a vocês e, claro, agradecer também aos nossos convidados que têm colaborado, têm contribuído com essa escrita aqui, assinando aqui o nosso Blitz Cultural. Após isso, nosso programa estará disponível nas redes sociais, Instagram, Facebook, YouTube, todas as possíveis que vocês possam assistir, sem desculpa alguma, no aplicativo, em alguns locais, canal aberto, outros canais fechados, e na internet ali na palma da sua mão. Bom, então, vamos lá, continuando com os nossos parceiros, nosso programa especial em parceria com a Rede Sem Fronteiras e a Feira do Livro de Lisboa. O nosso programa de hoje traz uma escritora muito especial. Aguardem aí que daqui a pouquinho ela aparece para vocês. Mas eu quero dizer que a Rede Sem Fronteiras estará na 94ª Feira do Livro de Lisboa deste ano, que acontece entre os dias 29 de maio e 16 de junho, no pavilhão H40. Então, se você estiver passando por Lisboa, passa lá adquirir os livros aqui desses escritores maravilhosos, inclusive da nossa convidada de hoje. A Rede Sem Fronteiras é uma incrível instituição que cuida da arte literária de seus autores, espalha obras lusófonas pelos 4 cantos do planeta, e esse ano ela encerra a comemoração dos seus 10 anos de existência aqui no Brasil. Olha que privilégio para quem está aqui em território nacional. Isso acontecerá entre os dias 19 e 25 de agosto. A Convenção Internacional Cultural da Rede Sem Fronteiras, que será realizada em Fortaleza, Ceará e Mossoró, Rio Grande do Norte. E será um evento digno de sua grandeza, gente. Mas vamos para a nossa entrevistada de hoje. Eu quero trazer aqui para vocês uma pessoa muito especial. Vocês sabem que eu falo bastante. Tem a minha aguinha aqui. Deixa eu colocar aqui para dar um pontapé inicial aqui em nossa entrevista. Por quê? Nossa convidada de hoje, gente, foi difícil para resumir o currículo dessa convidada. Vai aparecer para vocês aqui agora. Foi difícil resumir a contribuição que ela tem, tanto na área cultural, literária, quanto jurídica. Por quê? Ela é mineira, certo? Então já sabe que o povo de Minas é maravilhoso. A gente sabe, não é só a comida, não. A arte, a cultura e as pessoas de Minas são ótimas. Ela é advogada, pós-graduada em saúde coletiva, pós-graduada em direito civil e processo civil, doutora e pós-doutora em ciência jurídica e social, professora titular de direito e professora titular de mediação, conciliação e arbitragem da Universidade Salgado de Oliveira. Também é professora e de pós-graduação da Universidade Estácio de Sá e da Salgado de Oliveira. Professora conferencista da Escola de Magistratura do Estado do Rio de Janeiro e da Escola de Magistratura Federal. Gente, aqui eu pulei um monte de pós-graduação, aqui eu pulei um monte de especialização, porque é muita coisa. Depois vocês vão lá na rede social dela, conhece, ela vai passar aqui no final, vocês conhecerem um pouco dessa nossa maravilhosa escritora. Ela é membro titular do Instituto dos Advogados Brasileiros, membro do PEN Clube do Brasil, criou o Núcleo da Paz,
é artista plástica. Olha só, ainda arruma tempo para ser artista plástica. E já fez exposição em diversos países do mundo, andei observando, tem Egito, tem na América Latina, tem na Europa, tem em vários lugares. Bom, é membro de diversos clubes e academias, foi homenageada diversas vezes por sua contribuição com a arte e tem diversos prêmios ao longo de sua carreira. Entre eles, eu vou destacar aqui a menção presidencial do Rotary Internacional, medalha de ouro, e o prêmio Personalidade da História de Niterói, honra ao mérito, Duelos Internacional. Matilde, seja bem-vinda aqui ao Blitz Cultural. Muito prazer estar aqui com vocês e eu a escutar tudo que você está referindo na minha vida, mas isso mostra o bom coração que você tem e ao saber falar com tanta elegância, talvez sobre um assunto árido, e eu estou aqui a observar você com esse seu sorriso alegre, nessa manhã, não é? Ensolarada, vou te dizer, você soube aquecer também o meu coração com suas palavras tão gentis. É um prazer estar aqui no seu programa. Fico feliz, Matilde, de ver essas palavras. Gente, Matilde Carone Slaib Conte, essa mulher tem muita coisa para nos dizer. E nós vamos começar. Primeiro, te agradecer muito por estar aqui, Matilde. Te agradecer por ceder um pouco do teu tempo, que tantas ocupações, tantas coisas. E ceder um pouco do teu tempo aqui para contribuir aqui com nossos telespectadores, um pouco do teu conhecimento. É uma honra muito grande a gente te receber aqui. Agradecer aqui à Rede Sem Fronteiras, a querida de Andréia, que nos faz essa ligação, essa ponte. De André, um beijo no coração a você, a toda a tua equipe, a Rede Sem Fronteiras e esses irmãos espalhados aí mundo afora, que minha família cresceu muito e cresceu com categoria depois que eu entrei aqui na Rede Sem Fronteiras. Então, Matilde, você nasceu em Minas e foi lá que começou a tua carreira jurídica. Porque você transita entre Minas e Rio de Janeiro, é isso? Eu nasci em Minas, né? Como se diz, sou mineira da Zona da Mata, onde é chamado os Sertões do Leste Mineiro, é a Zona da Mata. A cidade chama Visconde do Rio Branco, e ela tem esse nome, é uma homenagem ao Visconde do Rio Branco, aquele que fez a lei do ventre livre, né? Você lembra? Toda criança que nascesse não é, do ventre de uma escrava, ele seria livre. Olha só. Nós também somos muito orgulhosos, vamos brincar com você, porque nós somos a única cidade ali daquela região que temos esse título de nobreza, né? O Visconde do Rio Branco. Caramba, que coisa boa, né? Aqui, vocês aprendem aqui um pouquinho também da história e da cultura aqui de Minas com a nossa querida Matilde. Matilde, tua carreira jurídica, então começou lá em Minas, você estudou bastante. Como que foi isso? Não. Eu estudei em Juiz de Fora. Meu pai me levou para Juiz de Fora. Meu pai era químico industrial e fazendeiro. Ele me levou para Juiz de Fora, pensando ele que a cidade maior poderia oferecer, talvez, escolas melhores, ter uma outra visão. E, na realidade, eu estudei, então, em Juiz de Fora, e, originariamente, a primeira faculdade que eu fiz foi a de dentista. Então, eu sou aposentada como dentista, mas agora, até esses dias, está sendo me oferecendo uma cadeira, né, na odontologia, nessa parte de odontologia legal. Mas, então, a minha primeira profissão, eu sou dentista. Caramba! Meu Deus, a gente tem... O Hércules tinha 12 profissões, a Matilde tem muito mais. É muita coisa, Matilde. Caramba! Então, você começou como dentista e passou... além da tua carreira na área de direito também, você é educadora. Me faz um comparativo, então, com a educação de 30, 40 anos atrás com a de hoje. Que, ao meu ver, parece estar muito pior, parece que nós estamos regredindo, mas aí é o meu ver. Eu quero uma pessoa que é especialista tanto no direito quanto com a experiência que você tem e na área da educação. Daniel,
essa comparação é muito difícil de ser feita. Vamos assim dizer, a educação naquela época é muito diferente do que é agora, com essa abertura, inclusive tecnológica, e outras influências, então, que vieram de fora, e que nós somos, né, obrigados a receber, porque, de qualquer forma, a vida é dinâmica. É igual o nosso coração também, ele funciona sístole, diástole, e assim ele vai, não é? Porque no dia também que aquela linha for reta, significa que o coração parou. Então, não existe mais vida. E a vida nossa, ela é dinâmica. Não poderia voltar para aqueles termos daquele passado. Mas, de qualquer forma, eu acho que a visão que nós temos de ter para um futuro seja de uma forma mais feliz, para enxergarmos um outro modo até glorioso, porque eu acredito que nós estamos caminhando nesse sentido de coisas melhores. Eu não olho para trás com saudosismo. Sim, houve coisas muito boas. Outra forma, talvez, de tratamento, até mesmo entre parentalidade e tudo mais. Mas eu acredito na nossa juventude, eu acredito no nosso país, eu acredito naquilo que diziam: a nação cresce, eu cresço com a nação. Eu tenho esse olhar voltado para o futuro. Caramba, que bacana. Vocês veem que a Matilde me deu uma surra aqui sobre acreditar na juventude, que eu sou muito cético, que eu vejo tantas coisas, mas isso serve para eu aprender, para vocês aprenderem, e realmente, porque a gente vê hoje em dia o crescimento de violência, a falta de respeito com os mais velhos, muitas vezes até mesmo a falta de oportunidade. A gente sabe que a população hoje é 10 vezes maior do que eu estou falando há um tempo atrás. Então, realmente, a criminalidade tinha aumentar a desestruturação da sociedade, a diferença social, tudo isso também tende a aumentar com o aumento da população, né? Então, bom a tua visão profissional, crítica sobre isso, que eu vou aprender a ter esperança nos jovens, meu Deus. Já fui jovem e às vezes eu vejo, caramba, com certeza os idosos pensavam que a minha turma, a minha geração também poderia ser uma geração perdida, que realmente o que tende a gente sempre julgar o outro, e isso é um erro, julgar a outra geração, julgar o outro pelo talvez que a gente passou, ou querer que tenham a mesma educação que a gente teve, sendo que eram épocas diferentes e situações diferentes, né, Matilde? É verdade, é verdade. Mas eu, mesmo dentro desse contexto que nós vivemos, dentro desse contexto mundial, né, que às vezes a pessoa pode ser tocada, né, como se diz, né, uma folha que mexe lá na China, nós sofremos o reflexo, mas mesmo assim eu tenho a esperança de dias bem melhores. Boa. E ainda, dando uma cutucada aqui nos jovens, para que vocês acordem para a vida, vou continuar. Eu tenho uma pauta aqui, gente, eu saio muito da pauta, dependendo do que a conversa nos leva aqui com o entrevistado, e só que eu volto para a pauta, saio, e aqui tem outra pergunta na pauta, referente à juventude. Eu vou aqui jogar de novo para a Matilde, essa batata quente aqui. Matilde, por que parece que os jovens hoje têm menos interesse pela literatura e pela arte? Ou também, será que eu estou vendo por um outro prisma? Gente, eu não sou negativo, vocês sabem disso, eu sou super para cima, mas algumas coisas me tocam o coração quando eu converso com alguns jovens. Caramba, eu nunca li uma poesia, eu não conheço, nunca li um autor brasileiro, eu não assisto filme nacional, eles falam, né? Eu não escuto isso, eu não faço. Então, e criticam mesmo sem conhecer. E eu converso com bastante jovens. E aí, o que você acha? Existe essa falta de interesse? Isso é culpa do Estado? Isso é culpa da nossa educação? Isso é cultural nosso? O que acontece para a gente dar um conserto, mexer com isso?
Não, pode ser que institucionalmente, né, tenha uma grande relação, sim, mas eu acredito que há uma faixa de jovens que se interessam, sim. E eu vou dizer, eu estou como presidente do Elos Internacional, da Comunidade Lusíada. O que o Elos Internacional trabalha? Ele trabalha justamente com o que nós estamos falando, com a educação, com a cultura, voltada para a nossa língua pátria, a língua portuguesa, nesse mundo da lusofonia, dos países que falam português, porque, inclusive, por exemplo, o Timor-Leste, a língua oficial dele é o português. É claro que lá a grande maioria não conhece o português, não conhece porque não tem cultura, não foi alfabetizado nem nada, e eles continuam com o dialeto deles. Mas, voltando aqui ao que eu estou falando nessa propagação da cultura, da educação, eu trabalho com jovens, né? Jovens mesmo, ou adolescentes, ou bastante jovens, e eles se interessam, eles têm ideias próprias, e que às vezes eu fico olhando e que nem sequer me passou assim pela cabeça. Eu criei aqui em Niterói, eu moro em Icaraí, não sei se você conhece Icaraí, que eles brincam que Icaraí, o que tem de mais interessante, eles brincam, é a vista para o rio, né? Porque aqui da praia tem essa vista maravilhosa do Rio de Janeiro. Mas, então, eu estou com uma turma de jovens que eles próprios apresentam o que eles gostariam de fazer. E eles estão criando para eles, dentro da universidade, que eu tenho lá o Elos, jovem universitário, ensinando o jovem a falar em público, porque, de um modo geral, nenhum jovem ele quer falar, né? Em público. E eles, então, eu acredito que tem vamos assim dizer, uma vertente que, se você trabalhar e se preocupar, eles vão dar uma resposta positiva. Que ótimo, bom ponto de vista. Prometo aqui que vou começar a mudar o meu pensamento, ter mais esperança depois dessa conversa com a Matilde e realmente ver imagino eu que tenho sido bastante criticado quando eu era jovem também, como eu falei agora há pouco, pelos mais jovens que falavam, geração perdida, todos os adolescentes, todos os jovens têm o seu momento, mas que esses jovens realmente sejam, representem, façam, criem e perpetuem aí suas artes e peguem o que estamos fazendo hoje e melhore ainda mais. Torço por vocês, Daniel, meus jovens. Há de se compreender também que falam, as academias só têm pessoas idosas. Bom, mas tem-se de compreender que o jovem, com o que ele está preocupado? Aquele jovem que eu digo, um jovem normal, o que ele está preocupado? Ele está preocupado com seus estudos, mas ele, se estiver numa universidade, o que ele quer? Ele quer já arranjar o seu estágio, para depois arranjar o seu trabalho. Então, como é que nós vamos também colocar esse jovem que a preocupação dele é questão de subsistência? Como vamos colocá-lo a ter essa visão também de uma academia? É muito mais difícil. E aí, aquela pessoa idosa, vamos assim dizer, porque essa questão do idoso está na cabeça das pessoas. Eu, às vezes, tenho vergonha de mim mesma, que eu penso muitas vezes que eu tenho 20 anos. Mas isso é ótimo, não pode envelhecer nunca a nossa cabeça, porque tem jovens, tem pessoas que eu conheço de 30 anos que pensam como idosos de 90. E isso é muito ruim, que a gente vai matando a nossa juventude, não pode matar nunca isso aqui. Não, é verdade. E só para você rir um pouco, tem hora que eu chego no espelho e me pergunto, mas quem é essa senhora?
Isso aí é ótimo, tem que ser assim, gente. Cabeça jovem sempre. Isso nos faz viver, andar mais um dia, nos faz crescer. Nossa, a vida já não é tão fácil em diversos sentidos. Se a gente se martiriza, ou se a gente mesmo envelhece espiritualmente, envelhece psicologicamente, qual qualidade de vida que a gente vai ter? Quase nula, né? É verdade, é verdade. Ô, Matilda, como começou a tua carreira literária? Quando você resolveu escrever o primeiro livro, pensar, caramba, eu quero escrever, eu gosto de escrever e eu vou por aqui? Não, eu sempre gostei. Eu fui uma daquelas meninas que tinha, vamos assim dizer, um caderno com as anotações de frases ou alguma coisa que eu escrevia. Na realidade, eu sempre gostei. Mas, né, como se diz, o tempo foi passando, casei, eu tive filhos, é natural e tudo, e quando faltavam 10 anos para eu me aposentar na odontologia, eu formei em Direito. Então, eu trabalhei com as duas profissões concomitantemente. Eu já era advogada e faltavam 10 anos que eu não podia deixar de trabalhar, que faltavam esses 10 anos. Bom, e nesse caminhar do direito, que eu amei, né, o direito, muito diferente da odontologia, que é uma ótima profissão, mas o direito, a gente ia ao cartório, falava com as pessoas, ia ao tribunal, aqueles corredores cheios de advogado, eram filas, mas eu quero abrir um parêntese aqui, não é mais assim, depois da pandemia, né? Porque o processo agora, né, é eletrônico, mas muitos advogados até dizem que perdeu a graça. O processo sendo eletrônico, você não tem aquele contato com o outro que tinha. Né? Eu me lembro aqui no Tribunal de Justiça, então, aquelas filas enormes, era fila para tirar a xerocópia do processo, era fila para falar com o servente, mas era aquela movimentação. Quem gostava daquilo amava. Eu ali me sentia feliz, dona do tribunal naquele meio. Bom, mas então eu fui fazer direito e fiz todo o caminhar, né? Fiz especialização, mestrado, fiz doutorado e publiquei meu primeiro livro, que, na realidade, tinha sido na área do biodireito. Era a questão do mapeamento genético em face do direito. A questão do mapeamento, porque esse mapeamento genético, eu sei que você é bem mais novo do que eu, mas há uns 20 anos atrás, essa questão teve em alta, muito alta, a questão do DNA. Então, eu escrevi isso tudo sobre a visão do direito e publiquei. Quando eu publico esse primeiro livro, um presidente de uma academia aqui de Niterói, ele foi e falou comigo, vem conhecer a academia. E foi assim que eu, através desse convite, comecei a minha vida acadêmica. Mas isso já vai para 15 e tantos anos, e eu fui entrando em outras academias. Inclusive, agora, eu sou presidente do Cenáculo Fluminense de História e Letras, que, na realidade, ele completou 100 anos. Fizemos uma festa de 100 anos e ele tem uma face muito importante, porque tem academia que, às vezes, eles criam academia, aí funciona, aí para 5 anos, 10 anos. Tem uma aqui em Niterói que parou 20, e nós, nesse centenário, nunca paramos de fazer as reuniões com os acadêmicos. Desde o início, o Cenáculo funciona. Isso é algo assim extraordinário. Aqui, no estado do Rio, né, muito importante para nós, é a Academia Fluminense de Letras, da qual eu sou membro titular.
E depois dessa academia, viria essa, que eu sou presidente, o Cenáculo Fluminense de História e Letras, que eles contam que, na realidade, quando começou há 100 anos atrás, foi uma dissidência da Academia Fluminense de Letras. E contam que aqueles acadêmicos, havia aqui o chamado Café Paris, que eles iam para lá, jornalistas iam, políticos iam, e passaram, a partir daí, houve uma divergência com a Academia Fluminense de Letras, e foi criado, né, este cenáculo que persiste até hoje. Poxa, que bacana, e que parabéns aí pela sua contribuição aí com as academias, com a arte, esse legado que você vem deixando aqui para a gente, ficará aí para as próximas gerações. E que bacana, que belíssima essa história aí da academia. Ô, Matilde, agora me fala como você chegou à Rede Sem Fronteiras, já que estamos falando de instituições e academias, qual a tua história com essa instituição? Olha, na realidade, temos de voltar bastante atrás. Temos de voltar, não sei, talvez há 15 anos, tem de ver direito. Uma vez, eu recebi um convite da Academia de Letras de Búzios, porque naquela época, quem estava lá como presidente era um amigo meu de infância, que eu não sabia. Ele era o presidente da academia e estava me convidando para ir lá. Eu fui. E chegando lá, vamos dizer, conhecimento da Rede Sem Fronteiras, porque a de Andréia, jornalista, ela já fazia cobertura. Bom, e aí o tempo foi passando, né? Eu, como disse, eu moro aqui em Icaraí, e tinha pessoas que, além de ser meus amigos, são amigos da de Andréia. Então, que fizeram essa ponte, não é? E cheguei até esse momento da Rede Sem Fronteiras, onde de Andréia é a presidente, e você vê o quanto ela se esforça, o quanto ela trabalha. É uma imensidão, não é? Chamá-las de guerreira é pouco, é muito pouco. E ela tem uma mão firme, se não tivesse essa mão, não estaria onde está hoje, porque é para organizar esse monte de gente, cabeças diferentes, e esses eventos maravilhosos, com a perfeição que ele sai, tem que ser uma pessoa quase que uma Margaret Thatcher, no caso de mão de ferro, senão não vinga, não vai para frente. Não vai. E você falou na Margaret Thatcher que ela era chamada a Dama de Ferro, né? E esse nome, a Dama de Ferro, isso vem da Idade Média, porque na Idade Média, a mãe do Ricardo Coração de Leão, a mãe dele, ela foi casada 2 vezes. Foi casada com um rei da França e rei da Inglaterra, com quem ela teve o Ricardo Coração de Leão. E ela criou, pela primeira vez, e nunca mais foi criado, um tribunal constituído só de mulheres. Nossa! Isso aí é para ficar para a história, porque a gente mal vê mulher nos tribunais mundo afora, não é diferente no Brasil. É um absurdo. Aí você vai dizer, e o que essas mulheres julgavam? Esse tribunal constituído só de mulheres julgava os conflitos de amor. Olha. As causas relacionadas com, por exemplo, com separações, né? Com rompimentos de noivado, rompimentos de namoro, eram causas relacionadas ao coração, porque ela achava que a mulher teria mais sensibilidade para entender aquela. Foi a única vez que foi criado um tribunal, chamado o Tribunal do Amor. Caramba! O tribunal dela, o Tribunal do Amor. E ela é que deu esse nome, porque ela era chamada de a Dama de Ferro. E aí eles falam daquelas mulheres que são, não é?
bastante rígida, É. né? E aí o nome. Caramba. Pois é, que interessante, aprendendo um pouco aqui da história aqui com a Matilde, que isso eu realmente não sabia, ô Matilde, que ótimo, viu? Agora, gente, estamos falando aqui com a escritora Matilde, maravilhosa, Matilde Carone. Matilde, agora tu me mandou alguns livros, algumas capas, eu li a tua biografia e tudo mais, teve um livro que me chamou muito a atenção, que é Da Pedofilia. Me fala desse livro. Está com ele aí pertinho de você, não? Não, mas posso pegar se você quiser. Tem Opa, quero. Pegue, pode pegar. Eu vou lá ver se eu acho rápido, porque esse livro, eu vou me levantar, mas esse livro, o pessoal brinca comigo, porque esse livro foi lançado na OAB, na Ordem, né, dos Advogados. No outro dia acabou. Aí falaram comigo que foram os próprios pedófilos que levaram os livros. Caramba! Deixa eu ver se eu acho rápido. Pode pegar. Se tiver aí perto o Helena Memórias, traga também que vamos falar dele. Gente, vocês estão vendo aqui a Matilde, esse espetáculo de mulher, essa escritora com essa história incrível, trazendo para a gente, contribuindo um pouco das suas memórias, dos seus escritos, da sua história, da sua carreira, e vocês veem o quanto isso é magnífico, quantos vocês podem se espelhar em pessoas como a Matilde. Agradecer mais uma vez a Andréia pela oportunidade de estar conhecendo essa escritora, essa artista sensacional, e poder trazê-la aqui ao nosso programa, poder contribuir essa obra viva aqui com vocês que estão nos assistindo. Quero dizer a vocês, escritores, querem uma carreira consolidada, uma carreira internacional, vão lá, entre em contato com a Rede Sem Fronteiras, eles têm como mostrar o teu livro ao mundo, impulsionar a tua carreira, e isso é fato, porque aconteceu comigo. Eu sou testemunha viva, vocês sabem, as pessoas que eu trabalho aqui são pessoas sérias, pessoas renomadas, e o quanto isso pode ajudar na carreira de vocês aí como escritor também. Mas não pode ser qualquer escritor não, gente, vamos escrever bem aí, trazer obras boas, são pessoas selecionadas. Matilde, cadê esse livro da pedofilia? Olha, gente, esse livro aqui me chamou muita atenção, a capa, o tema é algo muito espinhoso, pouca gente tem coragem de falar, ou botar o dedo na ferida e mostrar, ou falar de assuntos como esses e tantos outros que incomoda uma porcentagem da população, seja os próprios pedófilos ou pessoas que encobrem ou algo do tipo, mas a pessoa melhor para falar desse assunto aí agora, que tem um livro sobre ele, esse é a Matilde. Nos fale, Matilde, nos presenteie sobre esse assunto aí. Deus me deu a graça de poder escrever sobre assuntos, talvez, que não seja tão publicado aqui no país, não sei lá fora. Quando eu publiquei esse da pedofilia, aspectos psicanalíticos, jurídicos e sociais do perverso sexual, porque o pedófilo está dentro dessa classificação de perverso sexual, mas tem outros perversos sexuais, é claro, né? Mas eu fiz uma inter-relação, aspecto da psicanálise com o direito e mesmo, né, com aquela visão social. E eu fui pegando, né, para falar naquelas profissões onde eu fiz a pesquisa e aparecia índice de pedofilias. Então, por exemplo, eu falei a questão da pedofilia na internet, a pedofilia, o jaleco, o médico, a pedofilia e a batina, a pedofilia e o magistério, a pedofilia e o futebol. Nisso, a pedofilia e o futebol apareceram muitos casos, você já deve ter visto isso. Inclusive. Todos esses casos que você passou aí, já vi, já assisti, já ouvi falar, Matilde. Então, você vê que realmente é algo que é corriqueiro, é algo que não vou dizer nem centenário, milenar. A única diferença é que hoje fala-se disso mais abertamente e hoje a punição é um pouquinho melhor do que antigamente. Mas da minha infância, eu ouvia falar de pedofilia o tempo todo, só que não havia punição. Porque a criança não tinha voz, assim como a mulher não tinha voz. Agora, e quando você fala em punição, nós estamos caminhando
por um terreno perigoso, muito pegajoso, porque aí vem a medicina e diz na corrente dentro da medicina que a pessoa já guarda no seu DNA essa questão, não é, seria um gene ruim, vamos assim dizer. Como você fala de passado de geração mesmo? Poderia ser, eu digo o seguinte, nós estamos falando de algo que ainda não foi completamente estudado. Agora, por exemplo, nessa questão aqui, o pedófilo, o único tratamento que ele tem são aquelas injeções para evitar dele ter essa vontade. Porque como é que você faz? Isso pode ter tratamento, mas não tem cura. Matilde, a castração química talvez seria um caminho, que existe alguns debates na sociedade sobre isso. Sim, seria um caminho, mas aí vem os direitos humanos e diz que isso fere os direitos humanos. Na França chegou até a ter uma lei, mas gritaram tanto que suspenderam a lei. Na minha ignorância jurídica, mas conversando com uma pessoa que entende, fere os direitos uma castração química, mas a pessoa que feriu o direito de outro não perderia talvez esse seu direito, ou não tem nada a ver, não tira o direito dela por ela ter cometido um crime, por exemplo, uma pessoa violentou 1, 2, 3 crianças, não sei e tal. Aquilo não faria dela perder esse direito como pessoa da sociedade e sim ser imposta a uma castração química? Eu entendi perfeitamente o que você falou, mas tem correntes que dizem, por exemplo, que seria isso uma pena eterna, como se fosse uma escravidão para todos Entendi. o sempre, e que no nosso regime jurídico nós não podemos ter esse tipo. Eu concordo os horrores, não estou aqui, mas estou mostrando Entendi perfeitamente. Uma prisão perpétua, e nossa Constituição não tem a prisão perpétua. Talvez aumentar uma pena de 30 para 40 anos, 50 anos, talvez, mas realmente entendi o que você quis dizer. Pois é. Então, na realidade, falamos aqui sobre turismo sexual, essas histórias todas. Eu escrevi o livro por causa da minha visão jurídica, mas porque também eu sou psicanalista. Então, lancei um olhar psicanalítico sobre esse problema. Como já falei, é um problema de difícil até interpretação. Sim. Não é? É algo... São temas, Mati, tanto esse quanto a violência contra as mulheres, que inclusive é o tema de um dos livros que eu estou já pesquisando para fazer futuramente. São temas que a sociedade muitas vezes não quer debater, se escondem atrás de alguma coisa, mesmo atrás de culpas, como também, não comparando, mas a depressão, suicídio, estupro. Então, são temas que realmente tem que ser debatido, tem que ser mostrado, tem que ser informado. Se você não tem informação, como você vai se defender e onde buscar um caminho? Então, são livros como esse teu que nos dá meio que um norte, assim, caramba, conheço um caso assim, já vi algo assim. Então, essa informação, mesmo midiática e tudo mais, para onde correr, para onde perceber onde existe algo errado, salvar a vida de uma criança, porque muitas vezes, além do estupro e da pedofilia, chega inclusive ao assassinato da própria criança, a represália da mãe, o sequestro e tudo mais, é algo hediondo, na verdade, e que está ali na sociedade, não só nossa, no mundo, mas a gente vê tantos casos aqui, tantos pais, que, Matilde, me corrija se eu estiver errado, mas, se eu não me engano, eu vi pesquisas em que fala que os maiores abusadores de crianças são parentes, não é isso? É o pai mesmo, não é o padrasto, não. Pai, tios maior, também, né? O índice maior, segundo estudos dizem que é o próprio pai.
o padrasto seria em segundo lugar. E tudo isso é muito triste, porque uma criança que foi violentada sexualmente, e principalmente o menino, ele se fecha, o menino, ele é diferente da menina que às vezes sofre alguma violência sexual, ela fala o que aconteceu. Agora, o menino, ele se fecha, ele não fala com ninguém, é muito difícil você tirar alguma coisa dele. E por que isso? É porque ele acha que ele passa a ser menos homem. É uma questão até da dignidade dele próprio. Vamos assim dizer, mesmo ele sendo criança. Então, ele se fecha. Não é? Agora, essa é uma ferida que, mesmo tendo o tratamento com terapeutas, ou psicólogo, psicanalista, os médicos dizem que essa é uma ferida que ela não se fecha. Não fecha. E eu acredito que o fato de o estupro já é algo horrível, até de se pensar, falar, discorrer sobre esse assunto, a não ser com pessoas realmente especializadas nisso. Mas o estupro feito pelo alguém, ali o pai ou a mãe, alguém que está ali para proteger a criança, eu acho que é duplo, é um sofrimento duplo. A pessoa que está ali para te proteger, a pessoa está para te proteger do estuprador, do agressor, é aquela pessoa que te fere. Então, a cabeça dessa criança, o corpo, a alma, é algo que é totalmente destruído, viu? Não temos nem como pensar, porque, como se diz, é um circo de horror. Muito complexo mesmo. É complexo, Matilde, a gente tem uma pauta aqui grande pela frente. É um tema que eu gostaria muito de vir com você depois, futuramente, em uma live, para a gente falar com isso, para sentir as pessoas, para a gente falar desse teu livro. Se você aceitar o convite, eu te faço o convite agora, para a gente vir numa live futuramente para falar desse livro e desse tema, para abrir a sociedade, para que eles possam conversar também e a gente falar especificamente sobre esse livro. Se você aceitar, o convite já está feito para você aqui, viu? Tá bem. Não podemos falar sobre isso ou outro assunto, outro livro. Tudo bem, falamos sobre livros. Ótimo. Então, já que é para falar sobre livros, me fale desse livro, Helena Memórias. Helena, eu acho que até aqui. Helena era minha mãe. Que maravilha. Eu falei, quem é essa Helena? Que memórias são essas? Que capa linda. A capa, ela está parecendo, né, uma artista de cinema, porque ela mesma me contou que prepararam ela toda antes do casamento para ela tirar essa foto, né? Olha, gente. Que capa. Que carinho essa capa. Então, ela está toda preparada, né? Tirou essa foto, mas, na realidade, aqui, na contracapa, está minha mãe e meu pai. Que delícia. Realmente, a cara de artista de cinema, quando eu vi essa capa, eu falei, gente, quem que é uma artista plástica? Porque a Matilde tinha... Eu comecei a pesquisar quem que é essa Helena. Só que eu falei, bom, vou perguntar para ela, se é uma poetisa, quem que é? Porque realmente a capa nos remete a alguém da arte. Memórias, né? Porque eu escrevo aqui o que me contaram, o que falaram. Não que ela fosse assim tão linda, maravilhosa, mas ela trazia um colorido no rosto, porque ela tinha os olhos verdes. Então, aí disse que o meu tio falava com ela, Helena, você é arrumadinha, você é bonitinha. Olha só. Boa. E então, são o quê? São poemas, são contos? Não, na realidade, como foi feito, foi o seguinte, o sumário está composto dos seguintes capítulos. Eu começo a contar do nascimento dela, mas eu conto do nascimento, mas eu me ligo ao momento presente que o Brasil passava. Essa é uma forma de você falar de memórias. Você vai dizer, mas você, com essa idade, você faz curso? Eu faço curso, sim, de oficina literária, com um professor que ele é da Academia Brasileira de Letras.
E ele mesmo fala, você se localizar dentro do contexto do país, o que está acontecendo, né? É uma forma... Quer falar o nome do seu professor? Sim, Ivan Proença. Ele tem uma vida que dá... Acho que até vamos fazer um filme. Você lembra de 1964, né, o regime militar? E em 1964, ele era, vamos assim dizer, ele era capitão, chamado os Dragões da República, que tomava conta do presidente, pelo menos isso, né? Bom, e estava aqui no Rio quando entraram na antiga Universidade do Brasil, Universidade Federal, e os estudantes estavam lá e já estavam fazendo balbúrdia, começando a jogar bomba, já tinha estudante querendo pular da janela, ia morrer muita gente. Ele, quando viu isso, ele mandou suspender tudo, mais ou menos contando da minha forma, né? Ele conta melhor. Ele não permitiu que a polícia entrasse e jogasse aquelas bombas, porque aquilo já ia morrer muita gente. Bom, e aí o regime militar achou que ele tinha se insubordinado, ele, né, Ivan Proença, e ele foi cassado. Somente há pouco tempo ele foi outra vez, né? Então, ele conta muito isso, e para a gente, às vezes, tem uma outra visão, como as coisas acontecem. Ele que tinha ido evitar uma problemática imensa, sofreu na pele. E geralmente acontece isso, né? Geralmente acontece isso. O defensor geralmente torna-se o mártir. Foi. E quando você... Desculpa perguntar, mas você está lembrado desses fatos da Revolução? Você está lembrado? E ele disse que aquilo que caçaram ele, nem emprego ele conseguia arranjar, nem emprego, porque as pessoas não queriam dar emprego, né, a pessoas que tinham sido caçadas, né? Então, ele conta, né, isso tudo. Mas aí, voltando a Helena, eu falo, então, sobre o batizado, a cidade natal dela, a mocidade dela, como foi, a história de amor que ela viveu com meu pai, né? O casamento, como foi o casamento de Helena? A vida que segue e a morte de Helena, o contexto da morte de Helena, né? E, em resumo, eu pedi, porque isso aconteceu lá em Visconde do Rio Branco, eu pedi às pessoas que haviam conhecido minha mãe, porque, na realidade, eu saí de casa muito cedo, como te falei, fui para o Juiz de Fora, tinha 12 anos. Mas eu pedi para elas fazerem um depoimento. Eu coloquei, né, o depoimento das pessoas aqui, e minha mãe fazia poesias, coloquei umas poesias aqui, e ela também tocava violino. Ela foi, vamos assim dizer, no conservatório, ela chegou a dar aulas de violino. Então, tudo isso eu conto aqui. Que bacana, gente. Então, daqui a pouquinho a Matilde vai passar onde é que pode encontrar os livros dela, onde pode encontrá-la, e seria maravilhoso vocês conhecerem a fundo as memórias de Helena através das memórias de Matilde. Então, imaginem isso aqui. Agora, Matilde, você também fez livros falando sobre discriminação e preconceito. Há quem diga que o preconceito não existe mais, a gente ouve isso hoje em dia, porém o que vemos todos os dias é um cenário bem diferente, né? Agressões, injúrias contra os negros, homossexuais, mulheres, etnias e tudo mais. A pergunta é, será que estamos longe de acabar com esses atos um dia, Matilde? E nos apresenta o teu livro aí. Eu vou mostrar. Que o brasileiro, às vezes, fala, eu não tenho preconceito. Não é bem essa verdade, não. Não é bem.
E outra também que não é verdade, nós dizemos assim, o brasileiro é pacífico, ele é pacífico, não cria caso, também não Balela, tudo balela. Você porque falando aí, Matilde, me remeteu a um caso, um amigo meu, próximo a mim, ele, se ele estiver assistindo essa entrevista, provavelmente ele já assistiu, ele vai lembrar, e ele sempre defendeu, bateu no peito, eu não tenho preconceito, ele falava, eu não tenho racismo, nem preconceito, nada disso. Ótimo, bacana, é o mínimo que a gente se espera. Aí uma vez conversando, tal, aí falando que a esposa dele queria trabalhar, mas ele não queria que a esposa trabalhasse, eu falei, mas por quê? Porque ela tem que ficar no lar. Eu sou o provedor e ela cuida do lar e das crianças. Tem que chegar, tem que ter uma comida pronta. Que é assim a mulher. Só peraí, ele tem 40 anos, a esposa dele tem 30 e poucos anos. E ele pensa dessa forma: a mulher tem que estar no lar, cuidando da casa, porque. E ele falou, inclusive, essa palavra: minha fêmea tem que estar em casa, eu sou o provedor. Aí eu falei: como que é? É um absurdo, o tamanho absurdo de uma pessoa de 40 anos de idade, no mundo que a gente vive hoje, apesar de nós estarmos um dos países mais machistas que existe, mesmo incubado, vocês machistas, sabem que eu estou falando de vocês. É horrível. E uma pessoa falar dessa forma, uma pessoa que se dizia tão abertamente para tudo e para todos, e você vê que realmente é balela essas balela. frases aí. O brasileiro está demonstrado, ele é muito preconceituoso. Isso, né, vem desde os ancestrais, institucionalmente, não é? Não é fácil. Às vezes eu fico me imaginando, porque eu sinto o preconceito, de uma outra forma. Vamos assim dizer, eu sou de Minas, né? Mineira, o preconceito já existia forte em relação às moças, às mulheres, e agora eu sinto o que está sendo estudado, o chamado idadismo. Além de ser mulher, você entrou na chamada terceira idade, quarta idade, se vai ter quinta idade, é uma coisa assim impressionante. Eles, às vezes, vêm me explicar as coisas como se eu fosse retardada mental. Não, eu não sei, eu fico pensando. Outra coisa, eu tenho 3 filhos, homens. Às vezes sou eu que tomei a frente para realizar alguma coisa, e estou com um filho. Na hora que aquela pessoa vem para falar, se dirige a meu irmão, a meu filho. É como se ele, o filho, que fosse o responsável e não eu, não é? Sempre teve essa figura do homem nesse patriarcado que a gente vive, em que ele responde por a mulher, ele escolhe o marido da filha, ele decide se ela vai trabalhar ou não, ele decide o que ela pode ou não fazer, e na velhice da mesma forma, desde o nascimento. Gente, eu não sou ninguém para falar sobre os dramas de uma mulher. Já falei isso algumas vezes, porque eu nunca vou saber realmente o que elas sentem. Mas fui criado por uma mulher maravilhosa, tenho irmãs maravilhosas. Então, saber o respeito pela mulher é o mínimo que eu posso ter. E a mulher, ela sofre as agrúrias desde o seu nascimento até a sua morte. É incrível isso, porque minha mãe sofreu racismo, sofreu preconceito e tantas outras coisas. Então, eu vi, eu senti na pele, não como ela, mas eu vi isso. E você está falando isso, pode ser que não seja uma hora boa para o que eu vou falar. Outra coisa que eu me ressenti bastante e ainda estou me ressentindo, porque eu fiquei viúva recentemente, 58 anos de casada. E essa palavra, viúva, é uma palavra maldita. Parece que sobre as viúvas, que deveria ser o contrário, porque as viúvas, elas são tão frágeis, vamos assim dizer, como as crianças, elas precisam de mais proteção, mas não é isso que acontece. Parece que, às vezes, o olhar que lança sobre uma viúva, a impressão
que eu tenho é que estão nos culpando por ser viúva. Vou te falar uma história aqui. Gente, você sabe que aqui não é entrevista, é um bate-papo. Minha mãe ficou viúva, Matilde, com, se eu não me engano, 40 anos de idade. Hoje eu tenho 45. Ficou viúva muito mais nova que eu. 8 filhos. Nenhum dos filhos admitia que a minha mãe tivesse um novo relacionamento. Nós matamos a minha mãe aos 40 anos de idade. Minha mãe cresceu, mulher maravilhosa, eu cuidei dela o máximo que eu pude, minha irmã cuidou dela também, até o último dia da sua vida ela teve Alzheimer. Só que, imagina o que nós impedimos ela de talvez tentar uma felicidade, como jovem que ela era, e apesar de eu ter apenas 11 anos, e no decorrer até vários anos também não queria saber que minha mãe ter um outro relacionamento. O amor não é o mesmo, as necessidades não são a mesma, as conversas não são a mesma. Ela não queria, mas pelo fato dos filhos falarem, não, nunca vou admitir um outro homem aqui e tal, isso talvez, mais uma vez, podamos uma mulher, mais uma vez, podamos a minha mãe e podamos ela talvez de ser feliz pelo resto da vida dela. Eu acredito, sim. E os filhos, como vocês fizeram, foi até num sentido de proteção. Sim. Mas agora, né, que os anos passaram, é que vocês também enxergam que não deveria ter sido, né, assim. O quanto podemos ter prejudicado ela. É verdade. Bom, mas esse livro aqui, ele é utilizado na Faculdade de Direito, né? Porque tem a lei contra o racismo. E aqui eu falo, não é? Eu começo a falar sobre a eugenia. Que Hitler, né? Essa ideia da eugenia já veio da França, e na época de Dom Pedro II já existia a questão da eugenia, e é tanto que é só apenas para lembrar um fato. Por que nós mandamos apanhar alemães e italianos? É porque eles já sabiam que a nossa população, do jeito que caminhava, nós todos seremos negros no futuro. Então, era necessário, vamos assim dizer, clarear, né? Por isso que foram chamados os italianos e que receberam até dinheiro para ficar aqui. Você sabe disso. Sim. Recebeu dinheiro, sim. Dinheiro e pedaço de terra. Os escravos, os que foram libertos e tudo mais, foram tirados tudo e foram trazidos os imigrantes, inclusive pagar os imigrantes para que eles aqui procriassem e dessem continuidade aqui. Petrópolis foi assim, em relação aos alemães. Não estou aqui falando nada, mas não foi assim com os libaneses. Os libaneses chegaram aqui pelo convite de Dom Pedro, que ele esteve no Líbano, e ele esteve na segunda cidade maior do Líbano, chamada Zarle, que é nas montanhas libanesas. E ele passava lá, via aquele povo, né, trabalhando, e ele dizia para vir para o Brasil. Eu cheguei a conhecer, quando era menina, velhos senhores libaneses que diziam que eles eram afilhados de Dom Pedro II, porque Dom Pedro os chamou para vir, né? E eles, então, aqui vieram aceitando esse chamado. Lembrando que a cadeira do imperador, o Dom Pedro II, foi feito do cedro do Líbano, que mandaram trazer do Líbano para fazer a cadeira do imperador. E o paço imperial, onde Dom Pedro vivia, né, era de um libanês rico que cedeu a sua residência para ele. Mas aqui, nesse livro sobre discriminação e preconceito, que tem como subtítulo, não sei se dá para ver aí, anotações transfronteiriças. Por que transfronteiriças? Porque eu falo sobre a questão do racismo lá nos Estados Unidos,
Eu lembro de Martin Luther King, de Malcolm X, mas eu falo também do racismo na Alemanha, de Nelson Mandela. Então, por isso, é transfronteiriço. Uhum. E aí eu vou chegando até aqui, né, no nosso Brasil, falando da intolerância, do xenofobismo, porque a xenofobia é aquele horror que se tem ao estrangeiro, porque tem gente que acha que o estrangeiro vem e vai tomar o meu lugar. Não quer. Não... Matilde, você fala de xenofobia e não é nem só do estrangeiro, apesar de o brasileiro cometer xenofobia muito com os imigrantes dos países latino-americanos, muito mais do que europeus e norte-americanos, mas também existe xenofobia regional, o nordestino, o nortista, o sulista, então sempre existe isso, e muito. Inclusive, isso que você está falando é o preconceito linguístico. A pessoa, através da forma como ele fala, outro logo já sabe, é interior de São Paulo, é mineiro. Então, tem esse preconceito aqui dentro sobre a língua e sobre a linguagem. E tudo isso acarreta dano psicológico, não é? Houve uma Miss Brasil, ela era de Recife, diz que ela sofreu muito preconceito por causa do linguajar dela. Bom, você havia falado nos livros, esse aqui, Direito Ambiental Bíblico, foi outro que acabou também. Direito Ambiental Bíblico, nós fizemos uma comparação das nossas leis sobre o meio ambiente com o que Deus fala no Gênesis. É praticamente a mesma coisa. O que está, não é, no nosso direito, falando sobre meio ambiente, falando sobre a fauna, sobre animais, sobre poluição e higiene, está lá. Fazemos essa simbiose e querendo mostrar que, às vezes, a linguagem foi um pouco diversa, mas o fundamento era o mesmo. É o mesmo, né? Interessante. Foi. Interessante esse comparativo, esse livro aí, parece ser bem... muito, muito bom. Mostra a capa dele novamente, Matilde. Olha aí para os curiosos de plantão, direito ambiental bíblico, fazer esse comparativo de 4, 5, 6 mil anos atrás para hoje aí, você vê que as leis são as mesmas coisas, a gente que fecha os olhos para isso. Não, é verdade, sobre a questão da educação ambiental, o que nós chamamos hoje do ecossistema, está lá, a ecoteologia. Olha, eu costumo dizer para o aluno em sala de aula, quando eu começo a falar sobre como o direito começou, porque o direito sempre existiu, onde há sociedade, há o direito. Bom, mas o direito que nós estamos fazendo hoje, evidentemente, tem muitas leis novas, mas nós estamos pautados, o nosso fundamento é aquele mesmo direito que era falado há mais de 2.000 anos atrás. Tanto que a questão de contratos, de obrigações, se você sabe muito bem obrigações, contratos aqui, é a mesma coisa em qualquer lugar do mundo. E nós estamos falando o que foi, vamos assim dizer, que veio do Código de Hammurabi, do Código de Ur-Nammu, e que, na realidade, foi parar no Código Civil francês e que veio por influência para o nosso. E tem uma parêmia que nós dizemos o seguinte: se você sabe contrato, você sabe direito civil. Se você sabe direito civil, você sabe o direito romano. Porque o nosso direito romano vem do direito civil. É evidente, você está guardando as devidas proporções, não é? Olha, é por isso que isso tudo diz que isso é um círculo.
e um dia o círculo ele se fecha, né? Verdade. Gente, estamos aqui falando com a Matilde Carone Slibe Conte. Muito bem, Matilde, você vai ser uma das homenageadas na 94ª Feira do Livro de Lisboa deste ano pela Rede Sem Fronteiras. Me fala um pouquinho disso. Pois é, eu fiquei muito feliz quando eu soube que, por unanimidade, eles aprovaram o meu nome. Me senti muito lisonjeada, me senti orgulhosa e, ao mesmo tempo, eu muito agradeço a tia Andréia, né, por essa... É uma gentileza enorme, mas estou muito feliz mesmo. Nossa, que maravilha. Merecidamente, agora te conhecendo mais ainda. Mas, Matilde, eu vejo que você é uma pessoa incansável. Quais são os projetos para os próximos anos aí? Olha, na realidade, eu tenho muitas coisas na minha cabeça. Inclusive, eu posso falar para você aqui mesmo, como diz, né, o pessoal, em primeira mão, não é assim que fala? Isso mesmo. Opa, olha que maravilha. Breaking news aqui para a gente. Eu fui convidada, porque eu dou aula de direito, né, que eu sou professora titular. Só fazer um parêntese, a impressão que eu tenho é que aqui todo mundo foi meu aluno em direito, porque mais de 30 anos dando aula de direito. Bom, mas agora eu fui convidada para dar aula de odontologia naquela parte da odontologia legal. Então, é uma simbiose, né? Porque é odontologia legal, é odontologia, mas a parte do direito, né? Eu estou toda animada, né? Nossa, lógico, juntou as duas coisas que você é especialista aí. Quem te convidou é muito esperto, hein? Os alunos vão ganhar, ele está ganhando em dobro. Mas eu tenho muitos sonhos ainda. Eu e meu irmão, só tem eu e meu irmão. Aí eu falo com ele, né? Vamos comprar um apartamento no Rio, então queremos comprar um apartamentinho no Rio, porque, na realidade, Niterói é perto do Rio, né? É só atravessar a ponte. Mas isso é só atravessar a ponte. O caso que a travessia da ponte, de vez em quando, dá uma confusão, você leva 3 horas, porque se há... Gente, eu vou confessar uma coisa para a Matilde aqui, que aquela ponte, todas as vezes que eu passo ali, eu perco a entrada e subo na ponte, vou sair do outro lado, gente. Quantas e quantas vezes? Teve um dia que 2 vezes no mesmo dia eu perdi, e aí fazer um passeio, aproveitamos já que já estávamos lá de lá, fomos passear naquele... conhecer o museu que tem ali, não sei se é a inspiração do Niemeyer, e, nossa, não tem como, tá esperto, já vai, tá chegando ali, tem que ver, tem que ir para a direita, aí a gente sempre pega uma bifurcaçãozinha ali na ponte. Meu Deus, já estamos na ponte novamente. Não, a ponte é confusa e não está dando vazão também, né, pelo número de carros que vai só aumentando, né? Mas, em resumo, Daniel, eu quero dizer que nessa trajetória eu nem acredito nas coisas que Deus fez por mim. Eu vi a mão de Deus atuando, e até hoje eu vejo, e os filhos que me deu, e os netos que ele também trouxe. Eu tenho 9 netos, e eu tenho um dos meus filhos, 2 são médicos e um é dentista, ele é ortodontista, o que está aqui, né, em Niterói, não podia estar em melhor condição. Ele tem também 2 filhos que já estão na faculdade de engenharia e de medicina, e eu tenho um outro que é ginecologista obstetra, que tem 2 filhos fazendo medicina. Olha. Eu tenho um outro que está nos Estados Unidos, já é cidadão americano, é diretor de médico de hospital lá, e o filho dele formou-se em Harvard, em medicina, e passou já naquela prova para fazer a residência, em 2º lugar, e foi mandado para
o Hospital Mount Sinai, né, que é ligado à Universidade de Nova York. Então, na realidade, eu sou muito feliz, tive um marido bom. Eu estou até hoje falando no meu marido, mas eu não posso deixar de falar. Eu vou brincar com você. Se ele aparecesse aqui agora, eu casava outra vez. Que maravilha! Que coisa boa, Matilde. Que raridade isso. Olha, mas eu agradeço, então, né, essa conversa que nós tivemos. Foi ótimo, foi muito bom. Maravilhoso. Me fala onde as pessoas conseguem encontrar os teus livros, onde conseguem te encontrar, tuas obras. Na realidade, muitos livros, como esse, O Direito Odontológico, a editora foi a Forense, mas eu estou sendo sincera, está precisando de fazer outras edições. Está precisando de fazer outras edições. E, se Deus quiser, vamos fazer outras edições e vamos ver de outros lançamentos, tá bem? Maravilha, gente. Aqui vai estar aparecendo o Instagram da Matilde. Sigam ela lá. Esse carisma maravilhoso. Conheça suas obras. Mandem mensagem lá para a Matilde. Matilde, muito obrigado por fazer parte do Blitz Cultural. Te agradeço imensamente por contribuir conosco aqui. Uma conversa aqui, gente, que seria de 30 minutos. Dobramos, porque a conversa foi maravilhosa. Muito obrigado por essa oportunidade, desse bate-papo delicioso. Só seria melhor se fôssemos pessoalmente tomando um chá e rindo pessoalmente. Seria ótimo, Matilde. Muito obrigado, viu? Você que é bondoso. Muito obrigada. Um beijo, viu? Que Deus te faça feliz. Amém, todos nós. Gente, esse foi o Blitz Cultural de hoje, recebendo a Matilde Carone, essa escritora maravilhosa com seus 1000 trabalhos aqui. Eu espero vocês semana que vem nesse mesmo canal, às 21h30, aqui na VRT Channel. Até semana que vem com um convidado muito especial, uma semana repleta de saúde, paz, prosperidade, acima de tudo. Muito sucesso a todos vocês. Tchau, Matilde. Até a próxima. Um beijão. Tchau, tchau, tchau.